Olha como eu estou com o cabelinho feito, com as minhas unhas feitas. Foca aqui na minha unha. Que isso? Agora tá focando. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta. Onde será que o seu pensamento de escassez, a sua mentalidade de escassez está te levando? Será que ela está te levando para mais próximo ou para mais longe daquela vida que você tanto almeja ter e que às vezes na sua cabeça parece até que é impossível de alcançar aquelas coisas? Eu estou com um ventilador aqui atrás de mim, então o cenário vai ficar com esse ventilador porque está calor. E você deve estar perguntando, se está calor, por que você não tira essa sua blusa de mangas compridas? Meu querida, a gente tem que sustentar o look, não importa se eu moro no norte do Brasil. É isso, a nossa vida é assim. Nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre o pensamento de escassez, mas no âmbito voltado para o dinheiro. Se por via das dúvidas no meio do vídeo a gente falar sobre outras coisas, falamos. Mas por que eu decidi trazer esse tema hoje aqui pro canal? Eu tava no salão mais cedo, por isso que eu estou toda bonita, e aí eu lembrei que nem sempre foi minha realidade ir pro salão. E esse vídeo, na verdade, é até um pouco... Eu me sinto até um pouco fragilizada de estar contando algumas coisas aqui pra vocês, porque isso ainda é um pensamento que eu ainda tenho muito na minha vida, infelizmente, mas assim, algumas coisas ficam enraizadas na gente por conta do jeito que a gente cresceu, por conta das pessoas que estavam ao nosso redor, mas enraizado não significa que é definitivo. Então, cada vez mais eu vou tirando esse pensamento de mim. Ao longo desse vídeo eu vou te contando algumas histórias que aconteceram e como me distanciar desse pensamento escasso, dessa mente que pensa pouco, dessa mente que é limitada, digamos assim, como me livrar disso foi tão benéfico para minha vida. Mais cedo eu estava no salão e percebi que, apesar de hoje ser mais comum na minha vida ir pro salão fazer meu cabelo, fazer minha unha, minha sobrancelha, nem sempre foi assim na minha vida, e eu compartilhei lá no meu perfil que eu acho que eu fiz a primeira vez as minhas unhas no salão, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 24. Aí eu lembro que até uma vez eu conversei com uma colega na época, falando, eu nunca fiz a minha unha no salão. Aí ela ficou chocada. E hoje eu fico chocada também. Mas assim, a gente tem que entender que a gente amadurece ao longo do tempo e a nossa mentalidade muda. A nossa mentalidade, o nosso jeito de se vestir, enfim, tudo muda, né? Você não é o mesmo de 7 anos atrás, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, você não é mais o mesmo. Tive que parar tudo para atender um pessoal que vem entregar o material aqui em casa. Voltando. E aí eu postei uma sequência de stories lá no meu Instagram, dizendo que a minha primeira unha feita no salão foi com 18 anos, que não porque eu não tinha dinheiro, mas porque eu não tinha coragem de pagar aquilo que eu sabia fazer sozinha. Desde muito nova, eu sempre soube fazer tudo. O meu cabelo, a minha unha, sempre fui... Tinha festa de 15 anos, nunca fui pra salão me arrumar. Acho que eu fui uma vez pra salão me arrumar. Sempre me arrumei em casa, então sempre soube fazer tudo. Eu nunca fui uma criança, nem uma adolescente de ficar pedindo as coisas pros meus pais. Eu quero ir no salão. Não sei o que, não sei o que lá. A única coisa que eu pedia, assim, pro meu pai, e era às vezes ainda, um vestido novo. Porque eu sempre fui muito vaidosa, aí tinha uma festa de 15 anos, eu queria ir, não queria repetir roupa. E aí eu falava, pai, eu quero um vestido novo e tal, e às vezes meu pai pagava. Mas isso também não era em todas as festas. Eu acho que eu cheguei a comprar, tipo, 2 a 3 roupas, assim, pra eu ir pra festa de 15 anos. Então, eu sempre tive essa mentalidade de não pagar, eu não pagaria aquilo que eu soubesse fazer. Tipo, pra que gastar esse dinheiro, entende? Claro que com 18 anos eu não ganhava o dinheiro que eu ganho hoje, mas eu poderia fazer uma unha no salão. Eu tinha esse dinheiro pra fazer uma unha no salão. Até porque não tinha contas altas, enfim, era uma mordomia. E muita coisa de mentalidades que a gente tem hoje, talvez você já esteja se identificando com essa mentalidade, é por conta dos nossos pais ou das pessoas que a gente convive. Os meus pais sempre foram pessoas incríveis, maravilhosas, nunca me faltou nada, só que nunca foi nada fácil. Então, quando pedi alguma coisa, não era tipo, claro, pega lá o cartão e vai comprar. Não era assim. Então, eu vejo que hoje, ganhando um pouco mais de dinheiro, até hoje eu tenho escassez e miserabilidade, olha só essa palavra horrível, miserabilidade com coisas pra mim, investimentos às vezes pra mim ou até mesmo pro meu negócio, que é muito prejudicial. Então, antes de comprar uma coisa nova, por exemplo, a câmera que eu tô gravando esse vídeo, eu já queria comprar ela há muito tempo, que vai melhorar a qualidade dos meus vídeos, que melhorou a qualidade dos meus vídeos, dos meus clientes. Eu já poderia ter comprado ela antes, mas eu ficava segurando aquele dinheiro. E tipo assim, pra quê?
aquele dinheiro da empresa foi feito para investir na empresa. Então eu queria me sentir segura guardando aquele dinheiro, aquele valor, mas parecia que aquele montante nunca crescia. Eu não sei explicar direito para vocês, mas desde quando eu larguei mão disso, dessa miserabilidade toda, eu percebi que as coisas começaram a fluir muito mais e a minha conta bancária foi ficando mais cheia. Então eu tinha muito esse pensamento de pena, ai, tô com pena de gastar isso ou aquilo. Outro exemplo, eu lembro que a Mari Saad, uma blogueira, lançou um blush que era lindo, assim, perolado, um rosa, com brilho. Eu falei, gente, esse blush é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Eu quero porque quero. Fui atrás de comprar o blush, R$70 o blush. Eu olhava e ficava, tipo, eu ficava com pena, uma pena de dar esses R$70 nesse blush. Juro pra você, às vezes eu nem me reconheço do jeito que eu era antes, né? Porque eu sou agora, enfim. Mas assim, são exemplos ainda muito recentes, entende? Aí R$70 não comprava, aí eu comprei um dupe da Oceane, que era bem parecido, fazia quase a mesma coisa, mas eu não comprei aquele que eu queria. Não comprei. Mas quando era pra dar pros outros presente ou fazer alguma outra pessoa feliz, eu ia lá, comprava, nem questionava. Tanto que final do ano, a minha cunhada, eu perguntei pra ela o que ela queria de Natal, e aí ela falou, quero esse blush, o mesmo blush que eu queria. Eu falei, tá, tudo bem, vamos lá. Fomos lá e compramos o blush na mesma hora pra ela. E aí eu fiquei pensando, refletindo nisso, Aras, pra mim eu não compraria. Pra mim eu não comprei, na verdade, pra mim eu não comprei. Mas pros outros, tudo bem. E agora eu quero pegar a frase, eu não tenho coragem de dar R$70 num blush. Eu não tenho coragem de pagar R$50 num pé e numa mão num salão, sendo que eu posso fazer. Vamos pegar essa frase do eu não tenho coragem, aquela pena de gastar o dinheiro, e trazer pro tema do vídeo, que é a mentalidade de escassez. Úrsula, mas assim, vamos encarar os fatos. Às vezes a pessoa realmente não tem dinheiro para dar R$50 num pé e numa mão. Ela vai ter que fazer sozinha. E tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sou muito feliz por saber fazer coisas de beleza, digamos assim, meu cabelo, eu sei escovar meu cabelo, eu sei fazer minha unha sozinha, porque caso eu precise, eu sei fazer, sabe? Eu sei fazer uma boa maquiagem, não preciso estar pagando sempre maquiadora profissional para me maquiar. Mas, às vezes, quando você realmente não tem dinheiro para fazer isso, não dá, Úrsula, eu ganho R$1.000, não tem como eu pagar R$100 só de salão para eu fazer uma unhazinha, sendo que eu posso fazer, passar um esmalte na minha unha. Realmente. Eu concordo com você, se você tá tendo responsabilidade financeira, tá? Mas será que você não pode mudar a sua mentalidade do pena de gastar o seu dinheiro? Não, nunca que eu vou fazer isso. Nunca que não sei o quê. Aquela frase que muitas pessoas falam, nem se eu tivesse dinheiro, eu dava R$1.000 em uma calça jeans. Nem se eu tivesse dinheiro, eu comprava um carro de R$500 mil. Gente, quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente está afastando tanto a prosperidade da nossa vida. Tô falando sério pra você. Afastando, porque assim, como é que Deus, ou o universo, a energia, não sei o que você acredita, vai te dar uma coisa que você tem medo daquilo? Que você fala que nem se você tivesse dinheiro você teria aquilo. Hoje a gente fala esse tipo de coisa porque a gente não tem noção. A gente não tem noção do que é realmente ter dinheiro. A gente não tem noção do que é realmente ter uma experiência boa que foi proporcionada pelo dinheiro. Entende? Por isso que a gente fala esse tipo de coisa. Esse assunto é muito complexo e eu posso até estar misturando algumas coisas aqui. Mas para tentar pegar de novo a ponta que eu deixei solta do às vezes eu não tenho dinheiro para isso, então por isso que realmente eu não vou fazer, não fica com esse pensamento de que eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, porque eu jamais daria R$100 numa unha ganhando R$1.000. Pensa de uma outra forma. O que muda só é a mentalidade. Eu não tô falando que é para você pegar o seu dinheiro e gastar todo ele nas maiores experiências, sendo que você não tem. Não tô falando isso, eu tô falando pra você mudar a sua mentalidade. Então assim, hoje eu não posso dar R$100 num salão de beleza, numa unha, num pé e numa mão, porque eu tenho outras prioridades. Mas não significa que um dia eu não vou poder entrar num salão e achar normal, entenda isso, achar normal dar R$100 num pé, numa mão, num salão. Entende? Você mudou a mentalidade. Hoje você não consegue porque não é a sua prioridade. A sua prioridade é comer, pagar a energia da sua casa, enfim. Mas não significa que você vai afastar isso. Que nem se você tivesse ganhando R$100 mil por mês, você daria R$100 numa unha, num salão. Começou a chover, tomara que o redutor de ruídos funcione bem agora. Essa semana aconteceu uma coisa comigo que, na verdade, na minha vida, durante a minha vida, acontecem alguns episódios que eu falo, nossa, a Úrsula do passado jamais faria isso, mas hoje, graças a Deus, que eu posso fazer.
Essa semana eu fui no shopping e a Farm tava com promoção. Compre 3 vestidos, pague 2. E aí, eu não estava na intenção de comprar nada, só que aí eu acabei aproveitando a promoção. Só que mesmo assim, deu um valor considerável. Deu, assim, falando bem abertamente pra vocês, deu R$1.500 3 vestidos lá na Farm. Quando eu fui pagar, esse pensamento veio na minha cabeça. Veio que eu já tinha visto no passado pessoas perto de mim, assim, talvez uma tia que fosse melhor de vida, ou uma amiga, ou alguém que eu só escutei estando numa loja, passando mais de R$1.000 em roupa, R$2.000, aí deu R$3.000 sua conta só de roupa, sabe? Isso pra mim parecia tão impossível e tão inalcançável que eu ficava tipo, gente, meu Deus do céu, essa mulher é louca, né? Tá gastando R$3.000 de roupa, que loucura, meu Deus do céu. Mas assim, isso é a realidade dela. Isso ela faz porque ela pode, pelo menos ela deveria fazer porque ela pode, tá? Não estou incentivando o consumo aqui desenfreado e você ficar endividada. Mas assim, se essa mulher tá gastando R$3.000 em roupa, o faturamento dela é muito maior do que R$3.000, você concorda? Pelo menos deveria ser, mas vamos tratar a conversa aqui como se fosse. A pessoa já é uma pessoa que é muito bem de vida, a pessoa é uma pessoa rica, enfim, que esses R$3.000 pra ela é como, sei lá, às vezes é R$300 pra gente, ou R$30, dependendo da situação financeira da pessoa. Se a pessoa for bilionária, é R$30 pra ela, às vezes é R$3. Então, quando eu tava passando as minhas contas lá na Farm, eu lembrei muito disso, sabe? Desse pensamento que eu tinha de... Nossa, eu jamais vou fazer isso. Nem se eu tivesse... Gente, essa frase é muito... Nem se eu tivesse dinheiro, eu compraria tal coisa. Esse pensamento acho que ele é o top 1 da escassez. Nem se eu tivesse dinheiro, eu faria alguma coisa. É o top 1. Porque, gente, assim, eu não sou uma pessoa rica. De verdade. Mas hoje eu consigo ter algumas experiências que o dinheiro me proporciona. E é muito bom. Vou falar pra vocês. É muito bom. Dinheiro, ele não é tudo, porque tudo, na verdade, depende do seu estado de espírito. Você pode ser pobre e ser feliz, e ser rico e ser triste. Isso a gente já entendeu, né? A felicidade é um estado de espírito, e eu já passei por isso também. Teve uma época na minha vida que eu estava lascada de lisa. Minha filha, eu estava lisa. Mas tava acontecendo algumas outras coisas na minha vida. O meu lado espiritual tava em dia, sabe? Tava super conectada com Deus. Eu tava me sentindo tão feliz que eu não conseguia entender. Porque eu tava feliz, sendo que eu tava sem nenhum cliente, eu tava lascada, não tinha dinheiro pra sair, nada. Na minha visão, eu estava passando por um retrocesso, que quando eu queria sair, eu pedia dinheiro pros meus pais. Isso me deixava mal, mas assim, muitas coisas aconteceram que eu me vi numa situação até feliz, mesmo acontecendo tudo isso. Era inexplicável. Esse momento que eu passei, apesar de eu ter tido depressão nessa época, e eu consegui sair disso, glória a Deus, né? Graças a Deus. Foi um momento importante pra mim, pra eu perceber justamente que dinheiro não é tudo. Entender o principal, que felicidade é um estado de espírito. Então, pra você entender, se essa ainda não for a sua realidade de pagar R$1.500 em uma roupa, e talvez você pense que isso é um absurdo, não é. Porque eu vou trazer pra uma realidade mais baixa. Você tá na sua casa, vai lavar o banheiro, e aí você vê que tá faltando alguns produtos de limpeza, sabão, que boa, enfim. Você vai lá, pega R$20 da sua carteira, ou R$10, R$20, e vai no mercadinho próximo aí na sua rua mesmo. Você vai lá, seu Antônio, eu quero alvejante, eu quero sabão e tal, R$20, tá aqui, deu. Isso pra você é normal? Sim, eu imagino que isso pra você seja normal, ok? Mas, às vezes, na sua própria rua, ou na sua empresa, ou no seu colega de trabalho, pra ele isso não é normal. Ele vai ficar com o banheiro dele fedendo, mas ele vai pegar esses R$20 pra comprar um ovo, pra comprar um pedaço de frango, pra ele comer. Entende? Então, ok, pra você usar os R$20 ali da sua carteira pra comprar material de limpeza é normal, mas talvez pra outra pessoa não seja, porque os R$20 que ela tem na carteira dela é só pra se sustentar, alimento, entende? Você vê que são níveis. Então, pra você olhar pra uma pessoa que às vezes pode gastar R$5.000 em uma conta de restaurante pra ela ter uma experiência exclusiva naquele restaurante, você olha pra essa pessoa e fala, eu jamais faria isso, nem se eu tivesse dinheiro, não faz muito sentido, entende? Porque pra aquela pessoa aquilo é normal.
Tem um princípio que eu aprendi num livro chamado O Poder da Mente Milionária. É esses livros que todo coach indica, mas é um livro muito bom realmente. É o princípio de você abençoar as coisas. Porque assim, gente, nós somos seres invejosos. Nós somos seres invejosos, ok? Ponto, acabou. Não adianta você falar, ai não, eu não sei. A gente é. Então o que dizia no princípio desse livro? Tudo que você vê uma pessoa conquistando, comprou um carro novo, uma casa nova, vai fazer uma viagem pra Dubai, vai pra Disney, levou os filhos pra viajar, não sei o quê. Abençoa. Abençoa aquilo, que aquilo vai voltar pra você. Seu amigo chegou, olha o carrão novo aqui que eu comprei. Top, elétrico, híbrido, teto solar, muda de cor dentro do carro. Abençoe esse amigo. Nossa, que bênção. Eu abençoo para você. Eu abençoo você com esse carro. Que Deus te abençoe. Nossa, muito bom. Muito legal. Lindo. Sabe? Com um coração genuíno. Porque quando você abençoa, a bênção volta para você. Agora sim, se você é daquele tipo de pessoa que o seu amigo chega e fala, olha o meu carro novo, acende todas as luzes dentro, teto solar e tal. Você olha para ele e fala assim, nossa, mas para que isso? Para que teto solar nesse carro aqui? O sol não vai nem usar. O sol o tempo todo na tua cabeça. Tão perigoso aqui a nossa cidade para você ter um carro desse. Se você é esse tipo de pessoa, você está camuflando a sua inveja atrás de uma opinião muito da escrota. Me desculpe, mas é isso que você está fazendo. Nossa, para que isso? Pra quê? Gente, quando eu vejo uma pessoa fazendo isso, eu entro em pânico. Pânico, assim, me dá tilt na minha cabeça. Tu sabe que isso é tão comprovado, dessa inveja que a gente tem, nata, que tem uma pesquisa. Se eu achar alguma coisa sobre essa pesquisa, mas eu acho que essa pesquisa tá nesse livro, inclusive. Que eles fizeram um teste de você saindo com um carro mais humilde, um carro popular na rua, e quando você precisava de passagem, era mais fácil você conseguir passagem com o seu carrinho humilde do que quando você estava num carro de luxo, por exemplo, num carro do ano, um carro alto padrão. As pessoas não davam passagem para esse alto padrão, passavam do lado desse carro de alto padrão com mais descuidado, sabe? Porque parece que se eu tô ruim, tu tem que estar pior do que eu, e tu que se ferre também, porque eu tô ferrado na vida, eu tenho que se ferrar. Sabe? Nós somos assim, não tem pra onde fugir. Não tem muito pra onde fugir, mas a gente tem como se policiar perante a isso. Ó, por exemplo, dá um exemplo que aconteceu. Um dia desse eu cheguei pra uma colega minha, a gente tava conversando e eu falei pra ela assim, porque eu quero ir lá pra São Paulo, que vai ter um evento de marketing super bacana. Eu fui ano passado, foi super legal, quero ir de novo esse ano, tô vendo passagem, tô vendo ingresso, e esses ingressos desses cursos, né, são mais caros e tal. E aí essa pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, pra que tu vai fazer isso? Não tem tudo de graça na internet? Por que tu não espera eles virem pra cá? Aí eu fiquei assim, olha, normalmente eles não vêm pra cá. São Paulo é o polo, né? São Paulo é onde as coisas chegam, assim, primeiro, pelo menos aqui no Brasil. Então eu posso ir pra São Paulo agora, mas quando eu puder ir pro Vale do Silício, eu vou pro Vale do Silício. Primeiro que todo mundo, pra poder me informar. Preciso investir no meu trabalho, né? Preciso pegar conhecimento pra poder crescer a minha empresa, crescer profissionalmente. Nossa, mas eu acho que não, acho que não tem nada a ver tu ir, acho que tu tem que esperar eles virem pra cá. Aí eu, não, pois é. Então, assim, esse tipo de pensamento é de uma pessoa que ela está sentindo inveja. E com essa pessoa em específico que aconteceu a situação, eu tenho uma abertura com ela e eu falei assim, você sabia que isso que você está sentindo é inveja? Gente, eu falo, é uma coisa de louco e às vezes até sai como doida, né? Aí ainda vai sair falando assim, olha a doida pessoa que eu tava com inveja dela. Mas assim, gente, é inveja. Eu lembro que uma vez eu tinha um namorado e esse namorado tinha muito... Entendeu? Entendeu aqui? Muito recurso financeiro. A família dele, né? Ele tinha uma irmã. E aí todo mundo tinha o seu carro. Era 30 carros na garagem, tá, amor? Ele chega com... Eu lembro que era um Corolla do ano pra ela. Eu lembro que eu senti inveja. Eu senti inveja de muitas coisas. Eu senti inveja de que ela já tinha um carro muito bom. Porque como eles eram ricos, ela não tinha um carro horrível. Ela já tinha um carro muito bom. E aí depois ela ganhou um carro mais top ainda. O carro dela já era muito novo, aí o pai dela deu um carro mais novo pra ela. Eu senti inveja de que eu queria que meu pai me desse um carro top daquele também. Lembrando, nessa época eu tinha 18 anos, tá? Então eu senti inveja de muitas coisas. Só que, por coincidência, era o mesmo período que eu estava lendo o livro que ensinava a abençoar as coisas quando você sentia inveja. Então, logo depois eu li esse livro e aí eu comecei a abençoar isso. Eu comecei a falar, nossa, que bênção esse carro, que incrível. Um dia eu terei um dia vai ser um carro bom também na minha garagem.
que Deus abençoe ela nesse carro e tudo mais. E eu não tenho vergonha de falar isso porque todo mundo é invejoso, entende? A pessoa que tá do teu lado e fala, não, eu não sinto inveja, ela já tá, meio que ela tá se auto-sabotando, ela tá se enganando. Então, gente, tudo é a mentalidade. A gente não vai parar de sentir inveja. Eu não vou parar de sentir inveja quando eu ver alguma coisa e sentir, porque às vezes é uma coisa que a gente não controla, mas a gente pode se policiar. Então, abençoa aquilo e fala, nossa, que bom que essa pessoa tem isso, um dia vai ser eu. Quando uma pessoa chegar pra ti e fala, olha, eu gastei R$1.000 em maquiagem. Ao invés de tu ficar com inveja daquilo, ou pensar, meu Deus, com R$1.000 eu pagaria tantas contas, com R$1.000 eu faria tantas coisas, fala, meu Deus, sério, eu nunca fiz isso, mas sabe que é o meu sonho um dia fazer? Eu sei que um dia eu vou numa loja e comprar todas as maquiagens que eu quiser, gastar R$1.000, até mais, sabe? Eu aprendi a fazer isso, porque quando tu entra num nível de prosperidade, a tua vida começa a mudar, ela começa a melhorar. E não tem outra, isso é energia. Energia atrai energia. Então, se você tá numa energia negativa, você vai atrair energias negativas. Se você tá numa energia de Deus me livre, nem se eu tivesse muito dinheiro eu compraria um carro desse. Você vai continuar entrando nas lojas mais baratinhas, ficar procurando a loja toda, uma calça jeans a mais barata, nunca vai entrar numa loja e olhar para uma peça e pronto, achei, bati o olho aqui, vou pagar e vou levar para mim. Não, você sempre vai procurar a melhor oportunidade, ficar rodando, pegar aquela calça assim, com pena de dar, sei lá, 80, 100 reais numa calça, porque, meu Deus do céu, é muito caro e não sei o que. Essa prosperidade na sua vida nunca vai chegar. Eu tô te falando bem sério mesmo, porque mesmo que ela chegue, mesmo que um dia aconteça alguma coisa, o seu negócio dê muito certo, você fature muito bem, você sempre vai ficar aprisionado na mesquinharia, na miserabilidade, que é o que acontece comigo às vezes ainda, entende? Eu ainda luto por conta disso. Exemplo, eu tenho condições hoje de ir toda semana pro salão fazer minha unha e meu cabelo se eu quiser, mas eu não faço isso. Às vezes é porque eu não tenho tempo, mas eu sei lá no fundo que talvez eu não tenho tempo, eu tô com preguiça de ir, está camuflando um pensamento ainda de miserabilidade que eu tenho, um pensamento de escassez, uma mentalidade de escassez ainda. Gente, eu tô suando, dá pra ver, eu acho, né? Então eu sei que é porque eu posso fazer em casa meu cabelo, eu posso fazer minha unha sozinha porque eu sei. Eu sei ainda, eu tô confessando aqui pra vocês que eu não vou talvez toda semana no salão porque eu ainda tenho essa mentalidade, que eu luto todos os dias. E às vezes, gente, não é nem pelo dinheiro. Você faz porque você tem dinheiro. Às vezes é porque é tão bom se mimar e ser mimada. Exemplo, lá no salão hoje, quando a moça tava massageando meu couro cabeludo, né, lavando, gente, foi tão incrível aquilo, é tão gostoso tu ficar lá, a pessoa cuidando de ti, sabe? Tu ter essa oportunidade de te proporcionar autocuidado é tão gostoso, ter prazeres na vida. Então é muito também por conta disso, porque não é a mesma coisa de você fazer a unha no salão e fazer você mesmo em casa. Não é a mesma coisa você escovar o seu cabelo no salão e escovar em casa. Lá tem uma pessoa cuidando de você, a atenção daquela pessoa tá ali em cima de você e você tá só lá, ó, sendo madame. Acho tão engraçado que às vezes é uma mulher numa mão, a outra na outra, uma no pé, outra no outro pé, e uma no cabelo, e eu fico só... Gente, eu trabalhei pra isso, entendeu? Eu trabalhei pra poder me proporcionar esse tipo de coisa. E é muito prazeroso pra mim. Isso é muito bom, gente. Isso é muito importante até pra nossa autoestima também. Eu tenho um amigo, que é o Matheus Smith, que nós estudamos juntos. Ele sempre responde os meus stories quando eu falo sobre mentalidade, quando eu falo sobre lei da atração, quando eu falo sobre prosperidade. E dessa vez não foi diferente, ele respondeu. E ele é uma situação muito engraçada, porque eu sempre tive essa linha de raciocínio, né? De nossa mentalidade muda. Nossas palavras têm o poder de amaldiçoar ou abençoar algo, né? Tá na Bíblia isso, inclusive. E ele sabe que eu sempre fui desse jeito. Na escola, ainda, quando a gente estava no convênio, ele via que eu era desse jeito e a gente já chegou a ter trocas sobre esse assunto. E ele confessa pra mim que, a priori, ele achava besteira. Ele achava que era bobagem. Mas aí ele começou a aplicar na vida dele isso. Hoje em dia ele mora lá pro sul. Não mora mais aqui na minha cidade, infelizmente, porque ele é um amigo muito querido, que eu amo muito, sinto muita falta dele. Ele diz que ele aplica hoje isso na vida dele e vê transformações surreais.
Claro, nem eu, nem ele estamos ainda no lugar que a gente sabe que a gente pode chegar, mas a gente está muito melhor do que a gente já foi um dia, justamente só por ter mudado nossa mentalidade sobre algo. E recentemente chegou um grande empresário que viu um vídeo meu nos stories falando sobre mentalidade, e ele falou: nossa, muito legal você tão nova já ter essa noção, porque eu sou prova viva disso. Gente, uma pessoa que é um grande empresário, que assim deve ser super bem sucedido financeiramente, falar que mentalidade importa. Então isso só prova pra mim que esse é o caminho, entende? O seu pensamento, ele é capaz de mudar completamente a sua vida. Acredite nisso e comece a praticar as mudanças de crenças que você tem na sua vida. Porque o que você viveu na sua casa não precisa ser a sua realidade. Você pode mudar isso e você deve, viu, mudar isso. Tem gente que tem a mente tão escassa, que o pensamento é tão pequeno, que até os sonhos dela são pequenos. Mas isso tudo a gente vai mudando com o tempo. Então acredite que a sua mentalidade, ela muda sim a sua realidade. Um beijo, até o próximo vídeo.